Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, vamos ter que usar essa luz aí porque eu tô com um problema na vista e a luz muito forte incomoda bastante, começa a lacrimejar. Enfim, vamos lá. Hoje eu pensei, devido a algumas questões que foram colocadas, em fazer um painel geral sobre continuidades e rupturas entre o Segundo Reinado e a Primeira República. Né? Então, vamos trabalhar aqui primeiro com as continuidades. Tá? Então, sempre lembrando, Segundo Reinado, golpe da maioridade, 1840, e queda da monarquia, 1889. E, paralelo a isso, quer dizer, paralelo, na continuação disso, né, nós vamos ter a Primeira República, que vai de 1889 até 1930, quando começa a Era Vargas, tá bom? Então, o que eu pensei em fazer? Já tem lá no blog, eu vou colocar a imagem aqui em algum momento, tá? Então, com essas anotações, vocês vão ir compreendendo setores em que houve uma manutenção importante e também outros em que houve uma transformação importante. Então vamos lá. Em relação à política, nós vamos ter a prática política, não quer dizer, cuidado, porque isso não quer dizer que a configuração política seja essa, né? A prática política, independentemente da configuração, ou seja, que partidos existiam, como era a votação, né? Independente disso, a prática política do mandonismo local, do coronelismo, por exemplo, ela persistiu, tá? Então, prática política estava baseado fortemente na influência dos líderes, na capacidade que eles tinham de influenciar os demais. Daí aquilo que vai ser chamado de curral eleitoral. Tá? Então, o que aconteceu na história do Brasil? Houve a venda de patentes, o que abriu a possibilidade, especialmente a partir do período regencial, de uma venda indiscriminada de patentes, que, como nós que já estudamos esse período sabemos, gerou uma série de conflitos internos às elites, especialmente às elites locais. Tá? Então, venda de patentes vai acabar ao longo do tempo gerando um fenômeno de dominação chamado coronelismo, que no geral, em termos gerais, associa poder econômico ao poder de coerção, poder bélico, poder de ter gente armada a seu serviço para concretizar os seus desejos. Tá? Então, no período regencial, o governo vai flexibilizar as regras e isso vai gerar tensões locais crescentes por conta da luta pelo poder, da luta por indicação de cargos, da luta para se manter como senhor de um determinado local. É o tão conhecido fenômeno chamado mandonismo local. Tá? A sociologia estuda isso, mas basicamente a gente já conhece, entende isso claramente como coronelismo, tá bom? Então, houve essa venda indiscriminada que gerou certas tensões na sociedade a partir do período regencial. Vai sofrer uma revisão que nós conhecemos como regresso conservador. No regresso conservador ocorre uma revisão dessa venda indiscriminada e o governo, que vamos chamar de central, mas que na época se chamava governo geral, o governo geral retoma a observância sobre a situação local para vender essas patentes sem gerar tantos problemas, sem gerar tantos conflitos. Né? Então, isso acaba, no geral, no Segundo Reinado, diminuindo os problemas que houve na regência. Tá? A tradição que fica dessa prática política
é a de você acabar identificando os poderosos locais como coronéis, independentemente, com o passar do tempo, mesmo sem que eles tivessem comprado uma patente. Então, quando a gente chega num local em que uma pessoa acumula muito poder, é uma pessoa poderosa, influente na cidade, você pode associá-lo à figura do coronel. É o que em espanhol aparece em algumas séries, se costumava chamar de patrón, que é o patrão. Na verdade, não que esse sujeito fosse efetivamente o patrão imediato dele, mas era como esses coronéis, como os poderosos eram conhecidos, né? Então, os coronéis vão acabar associando esses poderosos locais, acabam associando poder político e econômico, tá? Então, os coronéis acabam se tornando figuras chaves para a manipulação eleitoral, garantindo a vitória dos seus aliados, criando uma rede de apoio, convivência e conivência entre as diversas pessoas, entre os diversos sujeitos dentro dessa sociedade. Obviamente houve a utilização de violência, mas essa violência, a princípio, né, o Velasco trata disso em alguns textos, a princípio fazia parte da lógica de associação das pessoas nessa sociedade, nesse ambiente, tá bom? Então, ele ganha destaque, né, o coronel ganha destaque, e não é mero acaso que a prática do voto aberto vai demorar tanto tempo para ser mudada pelo voto secreto, né? Basicamente, isso só vai acontecer na década de 30, tá? Especificamente na legislação eleitoral de 1932, já na era Vargas, tá bom? Então, estas, digamos, seriam as principais áreas de manutenção na política. Nós vamos ter manutenção na economia também, né, do período do Segundo Reinado para a Primeira República. Então, o que vamos ter? Aumento da produção de café, que vai ser caracterizada por uma diferença geográfica na produção e também da estrutura que ela vai assumir, né? E assim, falando simploriamente, porque essa diferença vai se acentuar mais como uma ruptura do que como uma continuidade. Mas é uma continuidade na abordagem de que você está tratando da produção de café. Então, toda essa área do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba Fluminense e depois a extensão pelo Vale do Paraíba Paulista com o encaminhamento para o Oeste Paulista vai ser de produção de café. Então, nesse sentido, é uma continuidade, mesmo quando você vai tratar disso na Primeira República, quando nós vamos ter inclusive o governo federal na Primeira República assumindo como fundamental, né, a defesa do café. Tá? Então, nesse sentido, nós vamos ter o Vale do Paraíba Fluminense, que vai se caracterizar por cafezais mais antigos, uma área que o solo vai se desgastar com o passar do tempo e a utilização de trabalho escravo. Tá? Quando você está considerando as áreas de produção paulista, Vale do Paraíba, Paulista e especialmente quando você chega no Oeste Paulista, a estrutura já vai estar bem diferente, é praticamente o fim do Império, né? Nós estamos falando, digamos, da última parte, do último quartel do Império, né? Vamos chamar assim. E aí o que você vai ter? Você já vai ter outras práticas, inclusive de mão de obra, com ensaio de mão de obra livre, o que alguns estudiosos, como por exemplo Zé Murilo de Carvalho, ele vai falar de que essa área de produção recente de café, considerando o Império, tá? A última área de produção de café ela já vai ter uma configuração bem diferente das primeiras áreas, tá? E isso vai gerar novos interesses, por exemplo, em relação à superação da escravidão.
Alguns autores colocam isso quase como um boicote desses grupos de cafeicultores novos em relação aos grupos de cafeicultores do Vale do Paraíba Fluminense. Tá? Então, tendo em vista que o café é o principal produto, né, para escoar o café, você vai ter a implantação de uma malha ferroviária que vai ter uma importância grande para o país durante muito tempo, né, e que acompanha a expansão produtiva do café. Tá? A exportação e a agricultura tornam-se prioridades para o governo, primeiro geral e depois da República chamado de governo federal, e acaba gerando até uma política de proteção, né, no governo federal para a cafeicultura. Você vai ter já no Império um problema entre as elites regionais que vão acabar se sentindo preteridas pelo governo central devido à preocupação com a atividade exportadora, né? Então, você pode elencar como exemplos dessa divergência entre as oligarquias rurais, por exemplo, a Farroupilha ou a Praieira na época do Império, e as diversas crises políticas e disputas acirradas entre nomes para chegar à presidência da República. A principal delas é a campanha civilista do Rui Barbosa, que enfrenta, né, a campanha do Hermes da Fonseca, né? Então, esse é um dos momentos de tensão em que o acordo, né, o acordo político dá sinais de desgaste. Tá? Muito bem. Em relação à sociedade, nós vamos ter uma sociedade excludente que buscava manter as camadas baixas longe das instâncias decisórias e usou para isso o voto censitário, né? E também o voto censitário, especialmente no Império, e uma restrição de voto apenas para os alfabetizados, ou seja, deixava de fora os analfabetos, que eram quase a totalidade da população. Né? Então, a sociedade profundamente hierarquizada e marcada por preconceitos, fundamentada numa atividade agroexportadora cuja base era a escravidão, né? E a valorização da formação superior. Essa valorização da formação superior, em parte, é porque este perfil, esta educação superior, o José Murilo de Carvalho trata disso num livro chamado A Construção da Ordem, seria como uma espécie de trilho no qual se desenvolveria uma carreira política. Né? Então, seria o trilho para desenvolver uma carreira no Estado, dentro do funcionalismo público. Tá? E é uma sociedade marcada pela concentração de terras em detrimento de alguns grupos. Terras e renda em detrimento de alguns grupos. Certo? Claro, em favor de alguns grupos e em detrimento de outros. Tá? Muito bem. Então, passando agora para as rupturas, as principais. No campo político, nós vamos ter a substituição da monarquia pela república, né? O segundo reinado vai ser marcado pela existência, basicamente, de dois partidos políticos, o chamado liberal e conservador, ou seja, nós vamos ter esses partidos se colocando numa sociedade marcada pela nobreza, por aquilo que alguns autores chamam de nobiliarquia, né? E a aristocracia moldando essa visão de mundo, e que, no caso do período republicano, vai ser marcado pela visão das oligarquias. Tá? Então, digamos, a gente poderia fazer uma simplificação bem tosca e dizer que a gente está falando da perda de poder do ideal monárquico e nobre para uma reformulação do poder e do ideal voltado para a república, e nessa república você vai ter um destaque para as oligarquias, os grupos, os mandonismos regionais se colocando como fundamentais para você ter a montagem da república. Tá?
Na República vai existir o Partido Republicano, que se fragmenta nessas regiões, nos estados. Então você vai ter o PRP, Partido Republicano Paulista, o Partido República PRM, Partido Republicano Mineiro, o Carió e assim por diante, tá? Que, segundo alguns estudos, vai se desfacelar justamente porque o fundamento da política na República, na Primeira República, eram os estados, tá bom? Então, especialmente, você já tem apontamentos de uma superação do PRP já no fim do governo Deodoro, né? Quanto mais avança, alguns dizem que a década de 10 já esgota, né, já esgota essa divisão do Partido Republicano, e aí tem o surgimento de uma série de outras correntes que vão seguir rumos diferentes, e tudo isso vai ser reelaborado em 1930. Tá? As alterações econômicas e sociais vão diversificar os interesses presentes no campo político e vão alterando as forças políticas, o que já está claro a partir da década de 1920, mesmo com a manutenção das fraudes eleitorais e, dizendo de outra forma, até pela manipulação das fraudes eleitorais, que existe também na República, você começa a ter críticas a esse sistema de governo, tá? Pressão das novas camadas médias e urbanas pelo voto secreto, né? E isso nós também já vimos e comentamos em relação aos tenentistas, né? No século XX, você vai ter uma inovação que não era só, que estava chegando ao Brasil, mas essa inovação política já tinha ocorrido na Europa, que é a chamada política de massas, né? Que no caso das Américas vai dar, digamos, a base, vai dar o tom para o populismo posteriormente, né? Então, essa é a parte política. Na parte econômica, nós vamos ter o quê? Diversificação econômica já apontada no fim do Império, com o surgimento, a implantação, a entrada dentro do sistema bancário de novos bancos, das estradas de ferro e dos chamados serviços urbanos, criando novos espaços, novas atividades, novos trabalhadores que conseguiam ter uma outra visão de mundo, tá? A consolidação da burguesia, digamos, comercial, né, que depois vai se tornar industrial, né, que expande os seus interesses e atividades, mas acaba se chocando, os seus interesses acabam se chocando com os interesses da oligarquia no poder. As próprias oligarquias estaduais vão acabar criando um sistema, ou uma dinâmica, melhor dizendo, de apoio, de organização entre as elites, as oligarquias dissidentes, né, ou as oligarquias menores, que acabam digamos, distribuindo o apoio que dão entre os grandes vultos da época, que basicamente é Minas Gerais e São Paulo, tá? Então, essa organização, esse apoio é fundamental para dar governabilidade a alguns pactos. O mais clássico entre eles é o pacto feito entre São Paulo e Minas para ter governabilidade em determinados momentos, e, como a Cláudia Viscardi aponta, em alguns outros momentos, por exemplo, lá no fim da década de 20, especialmente a partir de 1929, você vai ter uma organização dessas oligarquias dissidentes criticando o poder instituído, né? O que vai levar, inclusive, à queda da Primeira República, né? As tensões crescentes entre as oligarquias estaduais, especialmente São Paulo e Minas, que culmina num rompimento entre São Paulo e Minas na eleição de 1930. Tá? A política de valorização artificial do café vai se mostrar um exemplo da contradição entre as elites, porque vai favorecer as maiores elites, as maiores oligarquias, que são a de São Paulo e Minas, basicamente, e desfavorecer todas as demais, que acabam com o tempo cansando dessa situação e mudando o jogo político,
né? Surtos industriais vão preparar o terreno para a industrialização brasileira da era Vargas e também esses surtos industriais ensaiam a formação de um setor operário crescente, sendo influenciado por teorias sociais vindas da Europa, né? Como o socialismo ou o anarquismo. Isso está colocado num livro do Francisco Fuld Hardman, que eu geralmente cito, porque ele faz um estudo de como estaria esse setor operário antes do período Vargas, tá bom? Em relação à sociedade, para terminarmos, nós vamos ter uma sociedade com novos grupos sociais como o operariado e as camadas médias urbanas, o surgimento de movimentos como o tenentismo, que é um movimento de contestação ligado às camadas médias do exército, que vão denunciar digamos, a cúpula do exército por ter traído os ideais republicanos de ordem e progresso para poder desfrutar dos benefícios do poder, da boa vida, né, com a oligarquia rural que estava no poder naquele momento, né? Então, novas formas de expressão cultural, isso vai se refletir na Semana de Arte Moderna, é uma espécie de releitura do Brasil, o que abre espaço para inúmeras críticas que vêm posteriormente a esta Semana de Arte Moderna, né? Uma oposição crescente entre campo e cidade, com, de certa forma, uma crescente identificação dos elementos rurais com o passado, com o arcaico, com algo de menor valor, né? Não é mero acaso que lá no século XX você vai ter a criação do Jeca Tatu como um exemplo de atraso, né, físico, um atraso físico que refletiria todo esse atraso social, né? Um processo de crescimento urbano que inclusive favorece, digamos, o crescimento do operariado, mas ao mesmo tempo também aponta uma possibilidade de organização desse operariado, o que gera uma resposta do poder na chamada organização sindical da era varguista. Ok? Então, esses são pontos importantes para a gente ter na cabeça para entender as continuidades e as transformações, as rupturas desde o começo do Segundo Reinado até o fim da Primeira República. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.